Olá, o Parlamento com Deus de hoje vai mostrar para você a necessidade dos pais conversarem sobre sexo com os filhos. Para isso, convidamos o professor Marcos Ribeiro, o advogado especialista em Direito da Família, Luiz Fernando Gevaer, e a deputada Graça Pereira. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Marcos, queria começar com você. Vou até mostrar aqui para os nossos telespectadores o seu livro, Conversando sobre Sexo com seu filho adolescente. Queria saber de você por que você decidiu escrever esse livro, qual é a importância dos pais terem esse tipo de conversa com os filhos. Na adolescência, na verdade, é quando os adolescentes começam a descobrir a própria sexualidade, o próprio corpo. E aí é uma fase muito difícil porque muitas vezes essa sexualidade ela vem carregada de falta de informação, falta de preocupação com os cuidados que a meninada, né, devem ter com o corpo, principalmente quando a gente vive num país, né, como o Brasil, que temos um índice altíssimo de gravidez na adolescência. Para vocês que nos vêm agora ter uma ideia, hoje em dia a gente tem no Brasil mais ou menos 1.100.000 adolescentes engravidando por ano. Nós temos adolescentes infectando com o vírus da AIDS. Então é fundamental que as famílias, dentro dos seus princípios, dentro da sua realidade, dentro do que elas acreditam como certo ou errado, possam conversar sobre esse assunto com o filho. Quer dizer, orientar, falar de temas que não só o sexo, na verdade, propriamente dito, mas falar de temas como violência, falar sobre bullying, que hoje em dia nas escolas, né, tem acontecido de forma assim, muito desastrosa, né, para quem está vendo a gente de repente não sabe, bullying é aquela violência que se faz com um adolescente que de repente pensa diferente, é de um jeito diferente, né, tem características diferentes. Então, na hora que os pais em casa, dentro cada um dos seus princípios, possam educar os seus filhos, possam instrumentalizar os seus filhos, certamente eles vão saber lidar com essa sexualidade, lidar com a sua vida enquanto cidadão, enquanto pessoa, seja na escola, em casa ou na rua. Marcos, eu acredito o seguinte, esse ensinamento ele tem que começar mais cedo, não na adolescência, né? Você já escreveu um outro livro para crianças, é bem importante que desde cedo essa conversa seja assim aberta entre pai e mãe. Como é que você aconselha aí aos pais? Vamos começar bem cedinho ou vamos começar na adolescência? Pois é, deputada, é verdade, assim, é fundamental que essa conversa comece quando ele é criança. E normalmente, assim, uma regrinha bem simples, idade para perguntar é idade para ter resposta. A criança fez uma pergunta, ela tem aquela resposta objetiva, clara, porque mais importante do que a resposta é que a criança vai perguntar que naquela casa esse assunto é tratado numa boa. Que o assunto sexo ou qualquer outro assunto é tratado com naturalidade. E aí é uma coisa fundamental que os pais não podem esquecer. Na hora que eles não falam, na hora que eles colocam a conversa para debaixo do tapete, outras pessoas na rua certamente vão dar a resposta com segundas intenções ou já prevendo alguma coisa. Ou então, de uma maneira que nem é a que você gostaria que seu filho ouvisse, né? De uma maneira errada, com informações completamente distorcidas. Então, eu costumo dizer que a informação é um forte aliado contra uma prevenção ao abuso sexual, por exemplo. Crianças que têm informação de pai e mãe, são certamente crianças muito mais seguras para voltar a pai e mãe e contarem situações quando elas ocorrerem. E uma outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente conversa com os filhos, a gente está trazendo a noção da realidade. Sabe aquela criança que chega num shopping e fica gritando porque quer comprar alguma coisa? Na hora que os pais tratam os filhos com naturalidade e trazem a realidade para dentro de casa, eles vão saber realmente como é que é o corpo, a importância do dinheiro, a importância da palavra religiosa que tem dentro daquela casa. Quer dizer, essa proximidade, inclusive, aumenta o laço afetivo entre pais e filhos. Doutor Luiz Fernando, uma questão importante quando o Marcos fala sobre pais conversarem com os filhos é no caso, por exemplo, de pais separados terem também esse tipo de conversa. E é uma situação mais delicada, porque muitas vezes os pais não se falam, né? Um orienta, o outro não orienta, ou tem orientações diferentes. Como é que é possível lidar com essa situação? Eu acho que o tema que está sendo trazido nesse programa de hoje é extremamente importante e o professor Marcos Ribeiro aborda com muita propriedade, com muita segurança, há muitos anos trabalha com essa área e tem prestado um excelente serviço escrevendo o que ele sabe e sabe muito bem, porque é preciso informação. Eu concordo em gênero, número e grau que as famílias falam um pouco sobre sexualidade, falam um pouco em geral, né?
E há um bombardeio da mídia, um bombardeio de sensualidade em todos os níveis, né? Seja para criança, seja para adolescente, seja para adulto, a gente recebe informações o tempo inteiro sobre sexualidade. O Brasil é um país sensual, né? A sensualidade está aí em todos os momentos. E os grandes programas de televisão, os reality shows, etc., estão trazendo para dentro da sala da casa uma série de coisas que nem sempre é o que agrada a família brasileira. Então eu acho que é muito importante, até para estabelecer os limites, o que serve, o que não serve. Eu sou adepto, em função da minha fé, em função da minha prática religiosa, como escolha pessoal, sem nada contra quem pensa diferente, mas eu penso numa sexualidade sadia, né? Que os adolescentes começam a sentir os movimentos naturais do corpo, mas precisam ter orientação para saber como proceder e saber como é possível perfeitamente você esperar o momento certo para se relacionar sexualmente sem nenhuma culpa, sem transformar o seu próprio corpo no objeto de satisfação pura, sem sentimento, sem respeito próprio, sem respeito pelo outro. Então, eu acho que o tema é muito bem-vindo, é muito apropriado. Eu dei uma folhada no livro, curiosíssimo, já gostei de cara. Aliás, tudo que o Marcos Ribeiro faz eu gosto, porque ele faz com muita responsabilidade, porque é um tema sério, que tem que ser tratado seriamente por quem conhece, né? Agora, no caso... nós pais estamos curiosos para saber como é que faz. No caso de pais separados, um vai dizer assim, não, você é menino, vai conversar com seu pai, não, você é menina e a mãe conversa. Não é assim, né? Acho que todos os dois têm responsabilidade. Mas eu acho que dependendo da idade, dependendo exatamente do sexo do filho, é mais fácil para um ou para outro. Eu tenho 5 filhos, eu tenho filhas, 2 e 3 filhos, né? Eu sempre tive mais facilidade para falar de determinados assuntos com meus filhos, como sexualidade, etc. Com minhas filhas eu já me sinto, vamos dizer, um pouco travado. Mas eu sempre peço para a mãe delas falar e as mulheres também têm uma intimidade maior. Eu acho que é mais natural para a mãe também, né? Eu acho que as mães têm mais facilidade, mas queria ouvir do Marcos também, o que você acha? Olha, na verdade, tanto o pai quanto a mãe podem falar com os filhos, independente de serem homens e mulheres. Agora, é claro, vai falar com o filho quem se sente mais tranquilo e mais natural. Então, se o pai se sente mais à vontade em falar com o filho, não há nenhum problema. O importante é que os dois tenham o mesmo discurso, Graça, porque, veja só, o Luiz Fernando de Evaert, que é se não é o maior, é um dos maiores na área dele, que trabalha muito com a questão da separação também, né? E quando o casal separa, muitas vezes fica aquele discurso. Quando o garoto pede alguma coisa, então fala com seu pai. É sua mãe que resolve. Então esse discurso antagônico faz com que o próprio garoto fique no meio, sem saber para que lado vai. Então, assim... E é muito comum isso, né? Exatamente. Fala com o seu pai, fala com a sua mãe. Já é uma situação delicada da separação, uma fase delicada da adolescência, então precisa ter uma orientação melhor. E que é fundamental que os pais tenham muito claro o seguinte, quem está separando é o homem e a mulher. Pai e mãe não. Então que tenham o mesmo discurso, que conversem, quer dizer, que tem aquela que discordem ou não. Né? Quando isso é possível. Quando isso é possível. Mas que pelo menos eles entendam o seguinte, não adianta cada um usar o filho para fins pessoais ou cada um ter um discurso, porque o único prejudicado vai ser a criança e o adolescente. Então essa conversa, né, que os pais têm com seus filhos, falando claramente sobre as coisas, falando claramente sobre a sexualidade, isso é fundamental, porque a gente vive num país, como o Gevaert colocou, que é um país que a gente tem uma sensualidade, ou diz que tem uma sensualidade muito aparente. A gente tem aviões que vêm da Europa com turistas para fazer turismo sexual, principalmente no Nordeste ou no Norte. Então, só a informação, ou principalmente a informação, junto com a crença, com a fé de cada pessoa, né, de respeitar a si, respeitar ao outro, pai e mãe sabendo dar limite, porque limite a gente dá em casa. Claro. Muitas vezes os pais estão querendo que a escola faça algumas coisas, e os pais estão atribuindo à escola papel que cabe à família. A educação primeiro vem de casa. Começa, né? Em casa. Limite quem dá é pai e mãe. Então, se a gente
pegar mais ou menos esse caminho, certamente nós vamos ter adolescentes muito mais saudáveis, como você falou. E Marcos, existe também os pais que têm um pouco de constrangimento de falar nesse assunto, ficam um pouco reprimidos, talvez até pela educação que eles tiveram, né, na adolescência. Né? Nesse momento, entra o livro. Tem o livro para te orientar, mas quais são as oportunidades que esses pais têm para tocar nesse assunto com os filhos, né? De que maneira é possível fazer isso de uma forma mais natural? Simples. Por exemplo, este programa é um bom gancho. Os pais estão vendo o programa agora, né? Então pode falar, olha, eu estava vendo um programa, né? E estava vendo o Parlamento com Deus, que estava uma deputada, um professor, um advogado falando sobre esse assunto. O que você acha sobre isso? Eles falavam que é assim, você concorda? Então, tudo que entra na nossa casa, seja o reality show, como foi falado, uma revista, um jornal, uma novela, este programa, quer dizer, tudo isso pode dar gancho para educar o filho. Acho que a gente não deve ter um momento específico para educar, mas eu acho que o próprio cotidiano, as situações que nós vamos vivendo, certamente podem ajudar a educar. Marcos, mas também uma oportunidade como essa de um livro, a mãe tem dificuldade de conversar, ou o pai, filho, eu vi um livro interessante, comprei para você. Se tiver alguma dúvida, aliás, acho que eu vou ler com você, meu pai nem nunca conversou, porque às vezes nós não tivemos essa oportunidade com nossos pais, então torna-se difícil conversar com nossos filhos. Então é um momento também que com um livro desse você tem um gancho, conversa com o filho, abre, se tiver alguma dúvida. O livro que você escreveu para criança, eu li com meu neto. E algumas pessoas que viram acharam assim, poxa, você está lendo esse livro, não é tão adiantado. Eu falei, não é adiantado. É o momento, ele está com 7 anos, vamos ler o livro, lemos juntos, chamei o outro neto, mais de 8 anos também, vimos o livro. Ficou lá, se ele tiver curiosidade, ele abre. Se ele não tiver, se a coisa já tiver esclarecida, a curiosidade dele foi só até ali, a hora que ele tiver curiosidade, ele volta e pega o livro. Mas perfeito. Passou de uma forma assim tão tranquila, porque eu também tinha um pouco de vergonha. Então eu consegui passar dessa forma lendo aquele livro para criança. Eu acho que existe uma verdade absoluta, né? O tema povoa a cabeça dos nossos jovens, dos adolescentes, de todo mundo. O dia inteiro, né? Os hormônios estão lá pulando, né? Clamando por soluções, né? E eles estão pensando nisso, estão vivendo, estão sentindo. Eles podem não falar, não abordar, mas estão pensando. Então eu acho que a naturalidade com que a gente possa enfrentar o assunto e o apoio de determinadas ferramentas como o livro, por exemplo, é muito útil. Porque você desmistifica, porque para o adolescente tudo é muito grande, né? Tudo tem uma importância enorme, é tudo passional, né? É tudo ou nada, é minha vida, se não acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, está havendo uma liberação enorme, né? Então, eu vejo alguns pais preocupados com as consequências de uma vida sexual desregrada. Então, tem pai que diz assim, não, meu filho tem que usar camisinha, o resto está tudo certo. Mas usar camisinha para evitar uma gravidez indesejável é um ângulo mínimo do problema, porque existem doenças sexualmente transmissíveis, existe o desvirtuamento da sexualidade e a formação de um adulto problemático, que talvez nunca possa se realizar nesse plano depois de mais velho ou no casamento. Os casamentos têm problemas de ordem sexual enormes. Eu tenho visto que, por exemplo, enquanto o casal ainda se relaciona sexualmente de uma forma satisfatória, a separação, o divórcio vai sendo afastado. E a primeira coisa que desmorona na relação é a relação sexual. E aí as coisas, por quê? Porque é uma sexualidade mal trabalhada, né? As pessoas não souberam admitir aquilo. Nas igrejas que a gente frequenta tanto e a gente participa tanto, uma sexualidade reprimida, uma coisa camuflada, mal abordada, mal esclarecida. Né? E numa juventude que tem toda essa liberdade, todo esse conhecimento, nós continuamos vendo esse índice de gravidez indesejada a partir de 12 anos, 11 anos, absurdo. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, volta falando um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já.